estamos aqui, iniciando a nossa reflexão desta noite, noite de quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2021. E nós estamos aqui para fazermos reflexões a respeito da obra Pão Nosso, de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Hoje, o nosso tema é a lição de número 79, o Mas e os Discípulos. Vamos iniciando com a nossa prece e Deus nos ajude, nos ampare, para que nós consigamos, então, tecer as melhores reflexões e absorvermos os melhores ensinamentos que possam nos chegar. Boa noite a Rosângela, a Tânia, que já estão aqui conosco. Vamos à nossa prece. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva. Nós agradecemos imensamente, Pai, a alegria de estarmos juntos, a possibilidade dessas reflexões que norteiam os nossos caminhos. Agradecemos a Jesus, o Mestre amado, o amparo que nunca nos falta, o socorro que vem da espiritualidade amiga em seu nome, a fim de que possamos verdadeiramente, com tranquilidade, absorver tudo que nos é oferecido e nortear os nossos passos de maneira mais tranquila. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Laura, boa noite. São os amigos que estão conosco. Talvez vocês estejam com uma imagem um pouquinho diferente da habitual, mas é por conta de que nós estamos usando outro aparelho que não o nosso celular. Então, nós estamos aí com algumas... Deixe-me chegar aqui um pouquinho essa luz, melhorar. Então, acreditamos que, ainda assim, há de estar audível e visível para todos. Bem, gente, nós estamos, então, nessa questão, nessa lição de número 79, o mais e os discípulos. E é interessante nós observarmos que ela é tecida sobre uma reflexão de um versículo da carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo 4, versículo 13. Vamos uma boa noite aqui aos amigos que Dilza, Jane, Terezinha, Eduardo, Mariane, Girce, Ivete, Silvia, Flávia, quanto tempo a Flávia, a gente tem saudade, Cida, Ana Maria, Cidinha, sejam todos bem-vindos, que Deus nos ajude, nos dê sempre a força necessária em vencermos as dificuldades. Irani, boa noite, Laura também. Nesse versículo da carta de Paulo aos Filipenses, ele usa apenas uma frase que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Esta frase é extremamente forte. É um testemunho, é algo que levanta a nossa moral, fortalece a nossa fé. Mas por que e quando Paulo escreveu isso? A carta aos Filipenses foi escrita aproximadamente entre 53 a 58 depois de Cristo. E Paulo se encontrava na prisão em Roma. E ele escreve então aos Filipenses. Nós nos lembramos de que Filipos era uma cidade próspera, de pessoas bem aquinhoadas, era uma estação de águas e as pessoas aproveitavam, muita gente de posses vivia em Filipos. Então, os filipenses foram os primeiros a colaborar materialmente, financeiramente, com o trabalho de Paulo. Mesmo a prisão em Roma era uma prisão que era domiciliar, mas não como agora, uma prisão domiciliar onde o prisioneiro tinha que pagar o aluguel da casa e o soldo dos soldados que estavam tomando conta da porta da casa dele. Quer dizer, era um sistema que onerava a pessoa. E Paulo, então, não tinha como arcar com isso. Para que ele tivesse esse mínimo de conforto, os filipenses, os cristãos, primeiros cristãos de Filipos, se juntaram para poder, então, oferecer a ele uma condição menos difícil de vida. Ainda temos uma boa noite aqui para nossos amigos, vamos ver onde é que nós paramos. Nós paramos em Laura, Cidinha, Jonas, o seu Antônio,
Flávia, Silvia, vamos ver aqui embaixo, Divone, Célia, Marli, Edna. Sejam bem-vindos e vamos refletindo a respeito desse testemunho de fé. Márcia também chegando agora. Vamos refletindo sobre esse testemunho de fé de Paulo. Essa confiança enorme em Deus, em Jesus, nessa ligação poderosa com a fé. Então, Paulo escreve a esses amigos, porque, primeiro, para agradecer, para dizer do quanto ele os havia ensinado, levado até eles os ensinamentos de Jesus, e que ele simplesmente estava narrando tudo aquilo, não para pedir qualquer contribuição ou cobrar alguma coisa deles, não, mas era o prazer de tê-los ajudado e agradecia a ajuda que ora eles lhe faziam. Então, ele também elogiava muito os filipenses por sua fé a Jesus, aos seus ensinos e o apoio que lhe davam em dinheiro. O que é que ele ensina nessa carta? Porque sempre levam ensinamentos à comunidade. Então, o que é que ele ensina nessa carta? Ele ensina a centralizar a vida em Cristo. Esse centralizar a vida em Cristo não significa fanatismo religioso. Mas vejam, porque ele não fala centralizar a vida em Jesus, que seria uma pessoa. Ele fala em Cristo. E Cristo era um qualificativo para Jesus, que significava o iluminado. Então, quando ele está dizendo que era necessário que eles então centralizassem a vida em Cristo, era que as suas atitudes, a sua vida se pautasse na luz que Jesus trouxe, que eram os conhecimentos. Então, centralizar a vida em Cristo, muitas pessoas entenderam ao longo do tempo que significava algum recolhimento, alguma adoção a um comportamento mais religioso, de manifestação mais religiosa. Não. Centralizar a vida em Cristo é que o foco do nosso existir sejam os ensinos deixados por Jesus, que a luz se faça em nossas vidas. Era esse o pedido de Paulo aos primeiros cristãos de Filipos. Também ele ensinava a estar contente com todas as situações. Não é fácil. Esse contente também não significa está doendo e eu vou dar risada. Eu estou muito contente porque estou doendo, porque está doendo. Eu estou muito contente porque algo deu errado na vida. Não é esse tipo de contentamento. Estar contente com todas as situações é estar equilibrado dentro delas, sem o desespero, sem a angústia que leva a pessoa a comportamentos tresloucados. É ter, dentro das mais diferentes situações da vida, o entendimento de que há uma razão para elas acontecerem, elas estão de passagem em nosso existir, mas elas estão presentes e nós precisamos desta força do contentar-se com a vida para fazer uma vida melhor. Contentar-se não é a aceitação plena e tornar-se um parasita na vida, sem qualquer esforço. O contentar-se é poder esforçar-se para, sim, viver momentos mais felizes e nos momentos mais difíceis. Podemos ter equilíbrio suficiente para suportá-los. Então, era isso que ele convidava aqueles cristãos do contentar-se com a vida em todas as situações, porque ele mesmo fala de contentar-se na tristeza ou na alegria, na abastança ou na miséria, e que quem vai se contentar com a miséria? Quem vai se contentar com a tristeza? Não é isso. Era esse não rejeição, não ignorar o fato, continuar com perseverança para livrar-se desta condição. Imitar com alegria, vejam que agora ele diferencia, não é mais contente.
imitar com alegria o exemplo de Jesus Cristo. Agora, veja, ele não está falando mais especificamente do Cristo, ele está falando de Jesus, o Cristo, que esteve encarnado e que deu testemunhos de comportamento na vida para todas as criaturas. Por conta disso, ele disse que era para poder, então, imitar com alegria o exemplo de Jesus Cristo. Talvez, o primeiro nome do Evangelho, segundo o Espiritismo, quando Kardec estava para lançá-lo, era Imitação do Evangelho. E ele só foi convencido a não usar Imitação do Evangelho porque poderia parecer para a tradição das igrejas, fosse católica ou protestante na época, mas que traziam o Evangelho como o livro básico das suas atividades, poderia parecer um assinte, dizer que o Espiritismo surgia com uma imitação do Evangelho. Parece algo que denigre. Então, Kardec foi aconselhado por um amigo seu, Lemarie, de que ele deveria substituir esse nome para não causar qualquer constrangimento, qualquer dificuldade, e usasse então o nome O Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque no Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus, narrado por vários evangelistas, ali no Novo Testamento estão só os 4 evangelistas, né? Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um é um evangelista, cada um narra o ensinamento de Jesus segundo o seu ponto de vista e o seu entendimento. Por isso, o convite foi Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, de acordo com o ponto de vista e o entendimento dos espíritos que colaboravam na codificação para que tivéssemos possibilidade de refletir um pouquinho mais sobre os ensinos deixados por Jesus. Então, por conta disso, é que estamos vendo essa condição de convite de Paulo a imitar com alegria o exemplo de Jesus. E não é um imitar, denegrir, aqui é uma convocação a copiar. E aí nós vamos ao Livro dos Espíritos, a nossa questão 625, onde diz que Jesus é o nosso modelo e guia. Modelo é para ser copiado e guia para ser seguido. Então estamos dentro deste convite, só que é copiar e seguir com alegria, porque sabemos que esse é o caminho certo. Sabemos que aí estaremos protegidos, estaremos amparados e estaremos crescendo de acordo com tudo que chega até nós. Bem, por conta disso, então, esses posicionamentos, né, sobre a carta aos Filipenses, nós vamos ver o capítulo 4, que é o capítulo de estudo de hoje, no seu versículo 13. Então, nesse capítulo 4, o que é que Paulo especificamente tratava? Que era possível vencer qualquer dificuldade em Jesus Cristo. É possível vencer qualquer dificuldade em Jesus Cristo. Percebam que não é possível vencer dificuldade ou Jesus vencer as dificuldades por nós, mas estando em Jesus ou dentro dos seus ensinos, dentro do seu comportamento, é que nós vamos então vencer as dificuldades. Em Jesus é seguindo os seus ensinos, seguindo as suas orientações, aí venceremos as dificuldades da vida. Tem mais um punhado de pessoas aqui que eu não disse boa noite, vou passar por mal educada se não disser. Então vamos lá, completando aqui, Edith, Betinha, Geraldo, Helena, Meire, Eliana, Mara, Gil, Mona Lisa, a Lourdes, nossa companheira, Maria Geni, Silvio, Cidinha. Então, boa noite, bem-vindos. Uma alegria sempre estar com todos. Vamos
Dentro dessa análise ainda, desse capítulo 4, onde a tônica é essa, né, que é possível vencer tudo estando com Jesus, estando em Jesus Cristo, também ele revela aí um segredo para vencer. Um segredo que ele descobriu. Então, o segredo que ele chama a atenção era sobre o modo de vida cristã. O grande segredo para vencer essas dificuldades, para ter mais equilíbrio, era conseguindo um modo de vida cristã. Se adotássemos como modo de vida os moldes do Cristo, nós teríamos então confiança em Deus. Então, vencer ou vivenciar os fatos da nossa vida com essa ótica que Jesus nos deixou, sim, das dificuldades, mas do possível sanear dessas dificuldades. Por conta disso, nós vamos adquirindo confiança em Deus, porque Jesus tinha confiança em Deus. Os seus seguidores têm confiança em Deus. Então, essa confiança, a continuação desse segredo para então nos sentirmos aquele contente com todos os fatos, confiar em Deus e ter uma atitude mental correta. Veja que desde aquela época, Paulo já avaliava o quanto o nosso pensamento é complicado. O nosso pensamento é que vai trazer algumas influências para o nosso existir. Então, ter uma atitude mental correta. Ele completa, de não agradar somente a si, mas a atitude de sempre que possível ajudar os outros. E era uma atitude de humildade. Quem se dispõe a estender as mãos, a auxiliar sempre que possível, ela está demonstrando humildade, ela está demonstrando altruísmo. E a atitude mental positiva, favorável, a confiança em Deus e esses gestos de altruísmo vão nos garantir tranquilidade, contentamento com a vida, paz interior, confiança e credibilidade como espíritos em evolução para vidas melhores. Boa noite, Silvia e Mauro, sejam bem-vindos. Cida Costa também, que está conosco. Então vamos, essa era toda assim um painel da carta de Paulo aos Filipenses, e especialmente desse capítulo 4 que nós estamos vendo. Mas Emmanuel usa o capítulo 4, o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque Paulo fala das dificuldades, ele fala dessa condição de ora estamos na abastança, ora na miséria, ora na saúde, ora na doença, ora na tristeza, ora na alegria, mas se tivermos essa confiança e trabalharmos para encontrar as soluções, nós atravessamos esses pedaços mais difíceis e conseguimos, sim, dar conta do nosso existir. Por isso ele diz, então, tudo posso naquele que me fortalece. Quer dizer, a força que vinha, a força que ele tinha, essa força divina da esperança, da fé e do contribuir, sim, uma consciência de contribuição para uma vida melhor. O Emmanuel analisa este versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. E ele vai fazer uma análise muito interessante. Ele vai ver dois tipos de pessoas que se dizem cristãs, né? Seguidoras do Cristo, adeptos do cristianismo, seja em qual tradição religiosa for. A primeira pessoa ele chama de o discípulo aplicado. Discípulo, então, é aquele que já se matriculou na escola do Cristo. Ele está já no aprendizado mais metódico, mais responsável. Já, vamos dizer, ele não é um iniciante nos conhecimentos dos fatos. Ele já adiantou um pouquinho na escola do Cristo.
Mas o discípulo aplicado, porque tem diferença, né? É aquele que vai para a escola e não quer nada. Não se aplica, é nota baixa, é dificuldade. E tem aquele aluno que verdadeiramente, na aula desse ou daquele professor, de quem ele é discípulo, ele é aplicadíssimo, ele se dedica, ele estuda, ele tira as notas boas, né? Ele tem bons resultados. Então, esse é o discípulo aplicado. Quer dizer, com Jesus, no grupo que o cercava, tinham discípulos aplicados. E o outro grupo são os aprendizes preguiçosos. Numa sala de aula, nós teríamos os alunos, o povo chama de CDF, aqueles que gostam de estudar, que vão à frente, que tiram notas boas, que se destacam, e temos aquela turminha que não quer nada com nada. É uma preguiça enorme, é uma preguiça muito grande. Então, no grupo de Jesus também não era diferente disso, porque isso é uma característica do ser humano. Para o discípulo aplicado, ele diz, o discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Linda frase. Essa criatura consciente, o cristão consciente, diante do modelo que ele tem, do guia da humanidade, do governador planetário, que é Jesus, este ser consciente é capaz de dizer da sua jornada: de mim mesmo nada possuo de bom, porque em comparação com o modelo, nós estamos muito distantes e estamos vindo do homem velho, o homem rude, o homem grosseiro, o homem instintivo, o homem animalizado. Então, não estamos trazendo tantas coisas boas assim. Nós estamos trazendo muitos enganos, muitas viciações, muito egoísmo, muito orgulho, muita vaidade. Isto está em nós. Por isso, o discípulo consciente, o discípulo aplicado nos ensinos, ele percebe o quão distante ele está do modelo ideal. Kardec faz uma análise sobre o espírita, dizendo que encontraríamos, né, o verdadeiro espírita. Mas ele fala dos outros tipos de espíritas também, como isto: o discípulo sincero, o discípulo aplicado, que pega a doutrina, aprende a doutrina e consciente de que ele está sendo ajudado, ele vai fazer melhor, e aqueles que ficam só marcando tempo, lustrando a cadeira do centro de tanto que vai e não faz mais nada da vida. O Gil, acho que estou no meio, embora agora mais velho, estou indo para o primeiro grupo, disciplinado, graças a Deus. Graças a Deus, viu, Gil? Porque todos nós estamos tentando, né, essa disciplina na nossa vida. Não temos que nos implicar ou exigir isso de qualquer criatura. É uma disciplina nossa, e é uma disciplina, vamos voltar lá, qual era o segredo? O segredo era o modo de vida, então eu tenho que ter uma disciplina de comportamento ético, moral, é a minha disciplina, estou lutando por isso. E uma atitude mental correta, porque a nossa mente é esse turbilhão e essa fonte que emana todos esses fluxos de energia e atrai outras mentes semelhantes à nossa. Então, sabe, cuidar do pensamento, e volto a dizer do meu avô, tem hora que eu penso, tem hora que eu dispenso. Percebeu que está pensando bobagem? Dispensa logo. Mas isso exige disciplina. Disciplina. E graças a Deus eu acredito muito que nesta encarnação nós estamos aproveitando todos esses ensinos para nos tornarmos, sim, criaturas melhores, mais disciplinadinhas um pouco, mais confiantes um pouco. Tem hora que a gente falha. Tem hora que a gente escorrega, mas está fazendo parte. Vamos levantar e continuar. A criança cai para aprender a andar. Entanto, ela se levanta, às vezes dá umas esfoladas, outras vezes são só algumas lágrimas de mãe até, mas levanta-se e continua caminhando. E é isso que todos nós estamos fazendo aqui.
Então, deste discípulo aplicado com esta condição de consciência de si, e aqui algo importante, é o autoconhecimento, que nos permite ver isso. Daí o convite constante da doutrina espírita para que olhemos para nós mesmos, para que tenhamos o nosso autoconhecimento, possamos então visualizar as coisas em nós, mais do que nos outros. Em mim mesmo, nada possuo de bom. Tenho consciência disso. Mas Jesus me suprirá dos recursos. Então eu confio que o Mestre vai me ensinar esse caminho e vai me dar recursos para executar bem as tarefas que virão. Jesus me suprirá de recursos que eu ainda não tenho. Aí a importância do estudo, do conhecimento, estamos refletindo constantemente sobre esses conhecimentos para aplicarmos em nossa vida. São recursos que nos chegam. Mas quando e como? Segundo as minhas necessidades. Então é na hora. É na hora. Hoje eu tive uma dessas experiências, assim, estava muito aflita. No entanto, peguei uma pequena mensagem, e essa pequena mensagem bati os olhos numa frase. E esta frase trouxe a calma que eu estava precisando. Acalmou o coração, acalmou a mente, e então me pôs de novo no eixo, no prumo, a condição de estar aqui agora, tranquila, conversando com vocês, trocando ideia. Então, veja, é segundo as minhas necessidades. Eu precisava muito, naquele instante, de ajuda, de uma frase, de algo que me fizesse água na fervura, que pudesse colocar tudo no seu lugar para que eu continuasse, então, fazendo o que preciso fazer. Eu estava ali, de acordo, ele nos oferece recursos de acordo com as nossas necessidades, nem mais nem menos. No momento, aquilo chega até nós. Diz ainda o discípulo aplicado: não disponho de perfeito conhecimento do caminho. Não dispõe, nós não dispomos de certeza absoluta. Esse perfeito conhecimento da nossa jornada, não dispomos. Mas Jesus me suprirá neste conhecimento do caminho. E ele diz: eu sou o caminho. Vem, segue-me. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eu posso não saber, mas ele é o meu modelo e guia. E por isso eu posso seguir a jornada por aí com confiança. Isso é fé. E cada um tem o seu ponto de fé, a sua intensidade de fé e a sua identidade de fé. Mas estamos assim. Esse é um discípulo positivo, de pensamento positivo. Eu sei que não tenho condição, mas Jesus vai me suprir. Eu sei que não conheço todo o caminho, toda a jornada, mas Jesus me suprirá de diretrizes para que eu possa vencer. Então, sabe-se, humilda-se e sabe que existe alguém maior que olha por nós, que está à frente e pode nos ajudar. E o segundo tipo? Aquele aprendiz preguiçoso. Está também dentro do movimento espírita, outros movimentos religiosos, cristãos, preguiçosos, que não fazem essa análise de si mesmo e que não abraçam os ensinamentos de Jesus por preguiça, porque, como disse o Gil, é hora de buscarmos a disciplina. E nem todos gostam de disciplinar a sua vida, colocar diretrizes, não são todas as pessoas que gostam. Então, o aprendiz preguiçoso, como é que ele fala? Não descreio da bondade de Jesus. Ah, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Ele é bondoso, é generoso, o coração do Senhor, o coração de Cristo é por mim. São palavras comuns do cristão. Mas esse tipo de pessoa vai colocar um mas. Perceba, aquele um diz assim: eu não tenho, mas ele me suprirá.
Eu não sei, mas ele me ensinará. Então, depois do mas, vinha sempre algo positivo: suprir, ensinar, ajudar. No entanto, para o preguiçoso é inverso, percebam. Não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. E isso a gente ouve muito. Não, Jesus é maravilhoso e tal, mas eu ainda não estou pronto para isso. A gente ouve muito. Eu ainda não estou pronto, eu ainda não tenho condição de seguir esses ensinos. São falas comuns. Não tenho forças para mudar. As pessoas dizem isso. Então, quem é essa pessoa? É cômodo, diz a Sandra. Claro que é cômodo. Não cobra exercício nenhum, não cobra sacrifício nenhum, não cobra disciplina e... Perdão. E continua do mesmo jeito de sempre. Então, nós vemos aqui ele dizendo, né? Não tenho força para o trabalho cristão. O sacrifício, a ajuda, a colaboração ainda não dá. Quando eu me aposentar, quem sabe? Quando os filhos crescerem, quem sabe? Então, assim, a preguiça vai tomando conta. Preguiça. A falta de vontade, a falta de esforço. E ainda continua dizendo, sei que o caminho permanece em Jesus, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não, eu sei que o caminho é Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo, o mundo me chama. Eu não consigo ser boazinha como Jesus, porque a condição aí fora é tão complicada e é melhor ser como todo mundo. O mundo me chama. A vida material. O mundo não me deixa ser uma criatura honesta? O mundo não me deixa ser uma criatura ética? O mundo não me deixa ser uma criatura moralizada? Claro que nós podemos ser tudo isso. Mas é claro que num mundo perverso, complicado, difícil, torna-se um ser alienígena quase quem quer andar nos caminhos retos. Sofre pressão. Mas vamos lá, se é esse o nosso desejo, né? Vamos em frente. Então, é a criatura negativa, de vibrações mais materiais, e é isso, claro, que abre brecha para influências mais complicadas, mais materializadas do que aquele outro. Então, o primeiro discípulo, continua Emmanuel dizendo, né? O primeiro discípulo, que é o aplicado, ele galga a montanha da decisão. Não é fácil decidir mudar. É muito mais difícil cumprir essa decisão. Mas o aplicado, aquele que confia, sim, eu sou cheio de defeitos, eu sou como Madalena de Senhor, sou uma mulher pecadora, mas eu quero fazer alguma coisa. E fez. É o discípulo aplicado. Eu não sou digno que entreis em minha morada, disse um centurião para ele, mas diga uma só palavra, meu servo será curado. Então ele sabia das suas dificuldades, mas ele confiava de fazer melhor. A Lourdes, ainda não tenho tempo, gostaria de participar mais, né? Tem sempre o mais, só quando eu me aposentar, né? É isso aí. Sempre esse mais, e o importante, nós usamos, mas o importante é tudo que vem depois dele. Nós anulamos tudo que foi falado antes, para dar valor ao que vem depois. Então, esse discípulo aplicado, ele galga a montanha da decisão. Identifica as próprias fraquezas, entretanto, confia no divino amigo e delibera viver-lhe as lições. Que maravilha! Quer dizer, ele sabe, o Gil diz como Zaqueu, exatamente como Zaqueu. Ele sabe das suas limitações, ele sabe dos seus enganos, mas ele deliberou mudar, ele deliberou viver as lições de Jesus. Por isso que Zaqueu falou Jesus. Senhor, se quiseres, eu dou 5 vezes mais.
Eu quero mudar, eu quero seguir. Esse, então, por isso que era o servo bom e fiel, foi o que Jesus falou para ele. É o discípulo bom, é o discípulo fiel, é o discípulo aplicado. Quer dizer, ele está aplicando esses ensinos e exercitando constantemente. O segundo, que é esse aprendiz preguiçoso, ele estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. O mundo chama e ele vai, mergulha de cabeça. E vai por esse caminho, sem se ocupar de nada. Reconhece as graças que o Senhor lhe conferiu. Reconhece. Ah, Senhor, muito obrigado. Até pela desordem que ele fez e deu certo, ele é capaz de agradecer a Deus. Foi por Deus, foi Deus que me ajudou a fazer isso até. Nós já dissemos quantas vezes quadrilhas que vão praticar um assalto fazem oração antes para pedir proteção para que o assalto dê certo. Ele está ali se afundando na experiência inferior. Reconhece as graças que o Senhor lhe conferiu, mas todavia prefere furtar-se a elas. Ele até reconhece, olha, Deus me deu dinheiro, eu poderia fazer alguma coisa boa. Deus me deu inteligência, eu poderia usar de uma forma boa. Deus me deu condição, essa ou aquela, eu poderia fazer algo melhor. Mas ele prefere, então, se furtar a isso, com as desculpas, sempre o mas e as desculpas. Continua ainda Emmanuel analisando os dois, dizendo: o discípulo aplicado fixou a mente na luz divina e segue adiante. Ele pôs como foco a luz divina, os ensinos de Jesus, e ali ele vai. Não importa se naquele passo menorzinho, se com mais dificuldade, qualquer coisa, mas ele está indo. Ele está indo, ele está seguindo. O aprendiz preguiçoso parou o pensamento nas próprias limitações. Não dá, eu ainda estou trabalhando, preciso aposentar, eu tenho os filhos pequenos, não posso colaborar, eu ainda preciso fazer mais um curso disso ou daquilo, então por agora eu não posso fazer, ou, enfim, estamos aí, presos às próprias limitações. Ele não colocou esses ensinos lá na frente e não focou o seu passo e a sua trajetória em direção disso. Emmanuel ainda comenta, mas habitualmente nos define a posição perante o Evangelho, a nossa posição íntima, mas habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho, quer dizer, perante os ensinos de Jesus, se nos dizemos cristãos. Esse mais vai dizer se verdadeiramente estamos na turma interessada em se tornar esse discípulo aplicado, ou vamos continuar na turma dos aprendizes preguiçosos. É aí que está a diferença nessa história. É dessa forma. Eu não sei se vou nem lembrar uma história, há muito tempo que eu li, talvez alguém aqui lembre mais do que eu, mas mais ou menos a história mostrava o seguinte, de um professor, um antigo professor de uma universidade de medicina, que ele está dando uma aula, e é uma daquelas aulas muito cheias de fórmulas, etc., e os alunos fazendo a maior bagunça dentro da sala, pouco interessados no ensino dele. Uma meia dúzia interessada nem conseguia prestar atenção. Então o professor virou, ele não gritou com aquela classe, ficou quieto olhando, e aí o povo foi acalmando. Ele disse assim para eles: o que é que vocês querem ser na vida? Então, todo mundo estava fazendo um curso de medicina porque queria ser médico. Bem, mas que tipo de médico você quer ser? Você quer ser aquele medíocre, aquele que não vai fazer diferença na vida de ninguém? Continue do jeito que vocês estão. Mas se vocês querem ser verdadeiramente aqueles que fazem a diferença na vida das pessoas, que fazem a diferença no mundo, são 10% dos que aqui estão,
Então, vocês tratem de prestar atenção na aula, porque ela vai ser muito importante para vocês. Foi assim, acabou a alegria. Todo mundo, porque ele disse do valor que se dá àqueles bons médicos e do valor que se dá àquele médico muito insignificante, muito pequeno na jornada que a medicina exige. O que é que você quer ser? Quer dizer, que cristão você quer ser? Você quer ser o discípulo aplicado, que vai então colocar todos esses ensinos na vida, fazendo diferença na própria vida e na vida das outras pessoas? Você vai querer ficar nos 90% das pessoas preguiçosas que vão fazer só o mínimo, que nem é o suficiente e que não vão dar esse retorno. A história nos lembra isso. Quer dizer, somos aqueles que temos a meta é a luz e vamos em direção a ela, seguindo adiante, ou ficamos no grupo daqueles que pararam o pensamento nas próprias limitações. É difícil, eu não vou conseguir, não tenho tempo. Então, esse mas que nós colocamos em tudo que falamos, ele vai, e com relação aos ensinos de Jesus nos evangelhos, ele vai determinar em que grupo nós estamos. De que lado nós estamos nesse grupo que nos dizemos cristãos. Qual é a nossa posição íntima? Vejam, é interessante porque Emmanuel não diz que é uma posição social, uma posição que os outros possam perceber. É uma posição íntima. O Evangelho vem para trabalhar no foro íntimo, na consciência da criatura, transformando-a numa criatura melhor. Por isso, dizer dessa condição íntima. Os outros nem estão vendo. Não é uma demonstração de virtudes, não, mas é uma demonstração de vida. Quando esse mas vem antes, diz Emmanuel, do santo nome, quer dizer, do nome de Jesus, quando esse mais vem antes, o que ele demonstra como resultado é firmeza, confiança, fé, valor, todas essas coisas boas. Então vejamos um exemplo nosso próprio, da nossa lavra, porque Emmanuel também tem exemplos que ele vai trazer. Uma pessoa que diz assim: puxa, o dia hoje está tão difícil, mas Jesus há de me iluminar. Ela tirou o peso do difícil. Ela colocou em lugar desse peso e da dificuldade que ali representava a confiança, a fé, a firmeza que ela volta a ter, o valor que ela dá aos ensinos de Jesus. Então veja que esse mas, antes do nome de Jesus, o dia estava difícil, mas Jesus vai me iluminar. Então, o que é que está valendo nessa frase? Não é o dia difícil, é a iluminação que Jesus pode nos trazer. Já o preguiçoso, ele vai usar esse mais depois do nome de Jesus. E isso vai demonstrar o quê? Indecisão, ociosidade, impermeabilidade quanto aos sentimentos, indiferença para com a vida própria e a vida alheia. E como é que ele agiria dentro desse meu dia está difícil? Ele agiria assim: Jesus tem me iluminado, mas o meu dia está muito difícil. Olha como ele tendeu a puxar para baixo a vibração. Jesus tem me iluminado, ótimo, mas o meu dia está muito difícil. É o descrédito, é a indecisão, é a indiferença pelos ensinos. Então a gente vê a diferença que faz uma palavrinha, como diz Emmanuel, são apenas 3 letras, que faz uma diferença enorme, mostram, se nós começarmos a prestar atenção, a posição íntima da criatura diante do Evangelho, diante dos ensinos de Jesus. Aquele que se diga cristão. Qual é a sua posição? Em que ponto ele está diante dos ensinos de Jesus? No ponto da confiança, da fé, do valor, da firmeza?
ou no ponto da indecisão, da ociosidade, da impermeabilidade, da indiferença, tá ali. É só um mas. Onde eu estou colocando antes ou depois do nome de Jesus? Então vem as 3 letras, como diz Emmanuel, M-A-S, mas. Elas denunciam-nos o rumo, estão mostrando o caminho que estamos tomando. Para Paulo, é o exemplo que Emmanuel usa, ele diz assim, a citação de Paulo nesse evangelho, a carta aos Filipenses. Emmanuel está usando, então, uma citação de Paulo que diz, assim recomendam meus princípios, porque ele citou um punhado de coisas de orientação para os filipenses. E eles assim recomendam os meus princípios, o que eu sei, como eu pauto a minha vida, assim recomendam. Mas Jesus Cristo pede outra coisa. Então, o que Paulo estava valorizando mais? A sua recomendação aos filipenses ou a recomendação de Jesus, que pedia outra coisa, que não aquela que ele estava passando a eles, porque ele passava uma informação com o conhecimento que ele tinha, com os costumes que ele tinha, e ele percebia que isso não era exatamente o que Jesus gostaria. Jesus pedia outro comportamento. Assim aconselha Jesus, mas, dizia ele, que as pessoas muitas vezes da época diziam, assim aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Então, mais depois do nome de Jesus, negando tudo que veio antes. Não posso fazer. Jesus pede isso, mas eu não tenho condição de fazer. Então, cai nesse desânimo. Através de uma palavra, diz Emmanuel, pequena e simples, fazemos a profissão de fé, dizemos verdadeiramente se cremos, se confiamos, se abraçamos, se nos fortalecemos nesses ensinos, ou uma confissão de ineficiência. Me declaro cristã verdadeiramente ou me declaro uma criatura ineficiente, não tenho eficiência para realizar essa ou aquela tarefa. Encerra ele dizendo, lembremos-nos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses, porque ele estava na prisão. Ele tinha sido apedrejado, ele tinha sido perseguido e preso. E ele conseguiu ainda assim mandar um recado para os filipenses dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso significa exatamente confio, ajo, acredito, tenho fé, é possível, porque aquele que me fortalece, me levanta, me faz ter coragem, me faz ter vontade, me faz colaborar com o mundo melhor que nós ansiamos. O cristão quer um mundo melhor. Ele quer um reino dos céus na terra, mas é todo um trabalho que precisa ser feito, com apedrejamentos, com prisões, com dificuldades de todos os níveis na terra. O cristão, ele precisa sim testemunhar. Então, estamos dentro do discípulo aplicado ou estamos dentro daqueles aluninhos, aprendizes ainda, começando o beabá e muito preguiçosos para passarmos para a próxima lição, sairmos da cartilha e irmos para o primeiro livro. Só depende de nós, do nosso esforço pessoal. Então, este era o chamamento, a lição de hoje, o mas e os discípulos. Onde estamos colocando o mas? Ao falar de Jesus, ao falar dos seus ensinos. Ele ensinou isso. Mas eu ainda não posso fazer, não consigo fazer. Ou eu não consigo fazer, mas com os ensinos de Jesus, olha o mais onde é que está, antes de Jesus. Mas com Jesus e seus ensinos eu vou conseguir superar isso. Então, é diferente a força, a energia que vem para todos nós é bastante diferente. Bem, amigos, hoje, quarta-feira,
Nossa noite, então, de reflexões da obra Pão Nosso. Amanhã, se Deus quiser, nos permitir, estaremos aqui com a obra Boa Nova e as palavras de Jesus também. Hoje, nosso dia da água magnetizada. Então, peçamos a Jesus. Mestre querido, embora todas as nossas imperfeições, concede-nos os fluidos que necessitamos para o fortalecimento da fé e do corpo físico, da esperança, da caridade e da saúde, a fim de que assim abastecidos consigamos dizer: Senhor, eu sei da minha imperfeição, mas com a tua ajuda irei melhorar a cada dia, moralmente, espiritualmente, fisicamente. Me tornarei uma criatura melhor. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Que os amigos espirituais possam, então, levar essas energias boas a todos aqueles que vão usufruir a água nesse instante, se fortalecendo. E nós queremos concluir com uma prece, porque, sim, temos dificuldades, as nossas imperfeições às vezes são tão gritantes, mas se nós nos dedicarmos a momentos de reflexão, de prece, tudo isso vai modificando em nós. E se não temos forças por nós mesmos, vamos buscar a força em quem pode nos auxiliar. Essa prece, porque estamos falando de Paulo, vocês já, algumas vezes eu já li aqui para vocês, mas é uma prece judia, que é conhecida como a prece dos aflitos. Nós não vamos lê-la inteira, porque ela é longa, mas vamos a uma boa parte dela. Ela diz assim: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes e dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo de iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia de nossa morte, abandono no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida na paz ditosa, imortal. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que o nosso mais seja sempre antes do nome de Deus, antes do nome de Jesus, demonstrando a confiança que temos na proteção que Ele nos oferece através de todos os seus enviados que vêm a nós em socorro das nossas necessidades. Muita paz, Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser, quando estaremos juntos novamente às 20 horas. Fiquem com Deus, fiquem em paz, muita luz a todos.